Boa tarde a todos. Queria começar esse tempo de reflexão fazendo uma oração, pedindo para que Deus possa acalmar os nossos corações, abrir os nossos corações e nos dar entendimento da Tua Palavra, porque acredito que é um assunto assim bastante importante para as nossas vidas, que seria muito importante nós compreendermos. Ok? Feche os seus olhos, vamos orar. Paizinho querido, muito obrigado por esse dia. Obrigado pela presença do Teu Santo Espírito aqui no nosso meio. Obrigado porque nós temos o privilégio, a alegria de louvarmos ao Senhor. Nós fazemos isso porque nós te amamos, mas ao mesmo tempo nós nos sentimos bem, nós nos sentimos confortáveis. Obrigado porque a Tua presença faz isso em nós. Pai, agora neste momento eu quero orar para que o Teu Santo Espírito que aqui está continue falando aos nossos corações, nos dando entendimento, Pai, da Tua Palavra. E que essa palavra possa chegar até os corações e que através disso possa ser traduzidas em atitudes e que através dessas atitudes nós possamos honrar e glorificar o Teu santo nome. Por isso, neste momento, eu coloco a minha vida diante do Teu altar, pedindo para que o Teu Santo Espírito me use como um canal para passar à Tua igreja tudo aquilo que o Senhor quer falar no dia de hoje, Pai. O Senhor conhece o coração de cada um que aqui está. Portanto, fala, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Hoje o tema da nossa reflexão é o cristão resiliente. A resiliência é uma palavra que está bastante em moda, né? Vocês já ouviram falar? As pessoas que trabalham em organizações, né? Que têm cursos, pessoas que participam de coaching, com certeza já viu sobre isso, né? E essa resiliência significa o quê? Primeiro, propriedade de um corpo de recuperar a sua forma original após sofrer choque ou deformação. Essa palavra resiliência ela é emprestada, se podemos dizer assim, da física, né? E significa que algo ela é deformada, mas só que logo ela volta ao seu estado original. Isso é aplicado não somente na física, mas também nas nossas vidas, né? Que é o quê? Capacidade de superar, de recuperar de adversidades. Então, uma pessoa resiliente é uma pessoa que tem facilidade em se recuperar depois de um trauma, depois de uma pressão, depois de algo ruim que acontece na sua vida, né? Então, exemplos de materiais resilientes. Esse aqui é uma mola, tá? Se não dá para identificar. A mola, né? Ela é resiliente porque você faz uma pressão nela, você faz toda a força, a mola ela cede a sua pressão, ela encolhe, fica lá achatadinha, mas quando você tira a mão, o que acontece? Ela volta ao estado original. A não ser que ela tenha algum problema, né? Você pode pisar, pode fazer tudo, ela cede a sua pressão, mas se você tira, ela volta a seu estado original. Um outro exemplo, né, de um material resiliente é a vara de um atleta, que aqui é salto de varas, né? A vara é uma coisa reta, né? Quando o cara claro que é flexível, né? O cara está correndo lá, é reto, mas quando ele coloca, né, naquele buraquinho para ele subir, a vara faz o quê? Ela enverga, né? Você fala, vai quebrar, mas não quebra. E o cara fica assim de ponta cabeça, e toda aquela força que era colocada para baixo é transferido, né? E quando o material volta ao seu estado original, ele é lançado, ele pula a haste lá que ele tem que pular, né? Isso é resiliência, sair, né? Ele é deformado, mas só que volta ao seu estado normal. Outro exemplo de um material resiliente, uma esponja, né? As donas de casa conhecem muito bem.
E os maridos que ajudam as esposas também. Tem algum aqui? Claro que tem. O que acontece se esse cara soltar a esponja? A esponja vai ficar assim amassadinha? Não, né? Você solta a esponja volta para o seu estado original. Tá? Isso é exemplo de material resiliente, né? Mas só que as pessoas pegaram esse conceito, né, essa ideia de algo que se deforma e volta ao seu estado original e passou para a vida, nossa vida do dia a dia. Né? Por isso que falam de pessoas, agora, não mais coisas, mas pessoas resilientes. Pessoas que sofrem na sua vida alguma pressão, algo ruim, mas só que através disso, ela é lançada para fazer coisas ainda maiores, a pessoa tem facilidade de se recuperar. Né? Por isso que nas empresas eles enfatizam muito isso. Porque eles querem que você possa suportar muita pressão, e mais pressão, e cobrança, e você se deforma todo, mas eles querem que depois, no dia seguinte, você já esteja tudo bem, volte a trabalhar e produzir para a empresa. Né? Por isso que eles enfocam muito nisso. Mas eu vou falar um pouquinho é diferente o que eu vou falar aqui. Os mentores, os coaches ensinam que a resiliência é algo que vem de dentro do ser humano para fora. Né? O que eu quero mostrar aqui através da palavra do Senhor, que não é algo que nasce no ser humano, não é algo que está inerente dentro do homem. Tudo bem, Deus colocou algumas coisas, mas é algo que vem de fora. Deus dá isso para a gente. Tá bom? Olha esse vídeo aqui, que você vai ter um exemplo assim, bem bacana sobre resiliência. Foi? Foi. Such a feeling's coming over me. There is wonder in most everything I see. Not a cloud in the sky, got the sun in my eyes, and I won't be surprised if it's a dream. I'm on the top of the world. Ainda bem que não mostrou, né? This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend. The Dani end vai gostar agora, hein, Dani? of our elaborate plans. Deu para entender mais ou menos? A vida nos prega peças muitas vezes. Nós estamos vivendo uma vida tranquila, sossegada, está indo tudo bem, mas de repente algo inesperado, pá, surge na nossa vida e você fala, acabou o meu mundo. O que fazer? E é nessa hora que nós podemos exercitar essa capacidade de resiliência. Você tornar aquele acontecimento negativo na sua vida e fazer dela algo bom. E é possível fazer isso. Né? Não é fácil. Não é fácil. Mas é possível. Que tipo de aflições nós passamos em nossas vidas? Faz um check-up na sua vida e vê que tipo de dificuldade você tem enfrentado no seu dia a dia. Quem sabe você tem enfrentado um momento de enfermidade, talvez na sua vida ou na vida dos seus familiares, né? Doenças terminais, são coisas que acontecem com a gente e a gente não sabe. É que nem o caso do meu pai. Meu pai estava tudo bem. Um senhor de 78 anos, né? Dificilmente ia no médico, saúde boa, sempre se cuidando, mas de repente, numa manhã, teve um infarto.
E a gente não sabe quando isso pode acontecer com as nossas vidas. E quando isso acontece, é um choque, né? É uma dificuldade. Eu tenho enfrentado isso na minha família, né? Na família da Yumi também. E creio que muitos outros têm enfrentado no dia a dia. E não é fácil. Quantos de nós não passamos por crises familiares? Uma coisa tão comum hoje em dia é crise familiar. Você não conhece alguém que está passando por uma crise familiar? Filho que não conversa com o pai? Ou uma crise conjugal, esposa que não conversa com o marido que não conversa com a esposa, ou os dois são estranhos na mesma casa. Problema no emprego, ou mesmo desemprego. Gente, nós estamos vivendo um período bastante negro aqui do Brasil, né? Além de crise econômica, é crise política que se soma, né? E tudo isso está criando um cenário assim bastante assustador. E por causa disso, muitas pessoas estão perdendo emprego. Pais de família que foram mandados embora, né? As pessoas que têm empresas aqui sabem muito bem da dificuldade que tem sido você gerir a sua empresa para você continuar trabalhando, né? As coisas estão bem difíceis. Outra coisa que acontece com a gente é a perda de pessoas queridas. Quem já não sofreu porque não teve o seu amor correspondido? Né? Brigou com a namorada e terminou. E tem pessoas que passam por esse tipo de situação e ela entra numa profunda depressão e fica lá embaixo. Não tem forças e não consegue reagir, né? Lhe falta resiliência. Outro problema, a dificuldade financeira. Hoje em dia, como eu falei, está bem difícil para muita gente, né? Você vai no supermercado, aquilo que você comprava lá mês passado, esse mês você já não compra mais, com o mesmo valor. Porque as coisas estão subindo violentamente. Nós temos dificuldades financeiras e tudo isso mexe com a gente, mexe com a nossa família, mexe com a nossa cabeça. E nós muitas vezes entramos num buraco preocupados com tudo isso. Outra doença da nossa sociedade, ansiedade. Quem aqui não está ansioso pelo dia de amanhã? Depressões. Quantas pessoas não estão mergulhadas em depressões, sofrendo na alma por causa de uma dificuldade? Angústias intermináveis dentro do coração. Desastres naturais. Né? Recentemente teve lá no Chile terremoto, algumas pessoas faleceram. Acidentes, vocês viram lá o pessoal que foi lá para Meca, na Arábia Saudita? Você sabe que todo muçulmano, uma vez na sua vida, ele tem que ir lá para Meca, fazer lá as coisas deles. E o que aconteceu? Mais de 700 pessoas morreram, pisoteadas. Triste demais, acidentes. Então, essas coisas são coisas que acontecem na minha vida, acontecem na sua vida, e que nos deixam muito para baixo. Mas e aí? Nós vamos continuar assim? Desanimados? Tristes? Achando que não tem esperança? E muitas vezes quando isso acontece com a gente, qual que é uma coisa que passa na nossa cabeça? O que eu fiz de errado? Por que está vindo tanta desgraça na minha vida? O que eu fiz de errado? Será que eu pisei na bola com Deus? Será que eu dei alguma mancada? Será que aquela coisa que eu fiz lá, e Deus está me castigando por causa disso? Meu querido, não é isso. Olha que a palavra do Senhor diz, Mateus 5:45. Porque ele faz raiar o seu sol sobre os maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Por isso, meu querido, a tempestade que abate a casa do vizinho vai abater sobre a sua casa também.
O sol que aquece o seu vizinho vai aquecer também. Não é porque você vem na igreja, não é porque você é crente, que você dá dízimo, que você participa da célula, que você faz discipulado, que você faz tudo isso, que Deus vai te abençoar e nada de mal vai acontecer na sua vida. Tem lugar que diz assim, pare de sofrer, né? Convidando você para a igreja. Meu querido, vem para a igreja que você vai sofrer bastante, né? Mas só que Deus vai te ajudar. Deus vai ser o seu suporte. Deus vai firmar os seus passos. E mesmo em meio a essa turbulência, você vai poder sentir paz no seu coração. Uma tranquilidade na sua alma. É aquela paz que excede todo o entendimento. Que você não sabe de onde vem. E é isso que eu quero que vocês experimentem no dia de hoje. Salmo 92, 12. Diz assim: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. O justo florescerá como a palmeira. Essa aqui é uma palmeira. A palmeira, você já, né? Se você já teve a oportunidade de ir para o Nordeste, lá não é palmeira, lá é coqueiro, né? Acho que é da mesma família, não tem problema. O vento sopra, né? E a folha assim vai para o lado, e algumas árvores elas ficam assim, parece que vai cair, né? Na tempestade. Mas depois que passa o vento, o que acontece? Ela volta ao seu estado normal. Ela continua dando a sombra. Ela continua dando os seus frutos. E ela fica mais firme e forte. E o Senhor nos compara à palmeira. Eu acho uma comparação excelente. Por quê? Porque nós também sofreremos as tempestades da vida. Muitas vezes o vento sopra com força sobre você e você acha que vai cair, você está lá quase, mas não vai. Porque Deus fez você uma pessoa resiliente. E você vai poder voltar a seu estado natural, com a força dele, né? O outro aqui é o cedro do Líbano, né? Uma árvore grande, bonita, também muito, muito firme. Então o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Olha que diz Provérbios 24:16. Pois ainda que o justo caia 7 vezes, tornará a erguer-se. Mas os ímpios são arrastados pela calamidade. Meu querido, você que segue os caminhos do Senhor, você que medita na palavra e obedece à palavra, você é esse justo. E a Bíblia diz que mesmo que você caia, o que vai acontecer? Tornará a erguer-se. Você acredita na palavra do Senhor? Você acredita o que está escrito ali? Ou você é aquele crente que você caiu uma vez e fala, puxa, tá bom aqui, vou ficar aqui mesmo. E leva a vida, uma vida derrotada. Não é isso que Deus tem para você. Deus quer que você levante novamente, não aceite essa situação. Tenha um novo ânimo e possa levantar para caminhar, porque você tem muita coisa para fazer nesta vida. Salmo 34:19. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor, o que ele faz? O livra de todas. Você crê nisso? O justo passa por muitas adversidades. Tudo bem, você tem passado. Fala, tá aí tudo bem. Mas o Senhor faz o quê? O livra. 1 ou 2? De todas. De todas. Eu falei para você fazer um check-up da sua vida. Veio alguma adversidade, alguma dificuldade que você está passando?
que te botou lá para baixo? O que diz aqui esse versículo? Que o Senhor te livra de todas. Sabe esse negócio que está te incomodando, que você acha que não vai vencer? Olha que Deus está dizendo para você hoje, que Ele vai te livrar disso. Talvez não seja do seu jeito, talvez não seja no momento, no seu momento, mas Ele vai fazer. Precisamos crer. Gostaria de estudar na Bíblia aqui o exemplo de um homem justo. Esse cara é justo, mas ele sofreu tanto, gente, que olhando, a gente olhando até dó. Mas esse cara venceu. Paulo. E nesse trecho que nós vamos ler agora, Paulo ele fala de algumas coisas que aconteceram com ele, alguns sofrimentos, algumas dificuldades que aconteceu com ele. E você vai ver que não é pouca coisa. Eu quero que você preste atenção e veja se aquilo que você está passando é mais ou menos parecido com isso ou não. 2 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23, diz assim: São eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar desta forma. Eu ainda mais. Agora ele vai começar a falar. Trabalhei muito mais. Fui encarcerado mais vezes. Fui açoitado mais severamente. Exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas. 1 vez apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra. Enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigo dos meus compatriotas, perigo dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigo dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente. Muitas vezes fiquei sem dormir. Passei fome e sede. Muitas vezes fiquei em jejum. Suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Você tinha consciência que Paulo passou tudo isso? Paulo, em suas cartas, ele escreve tantas coisas boas, tantas vitórias. Mas você tinha ideia que ele passou tudo isso? Eu vou até listar aqui, para ficar mais fácil. O que ele fez, o que passou com ele. Primeiro, trabalhou muito, né? Mais do que os outros lá que ele estava conversando. Ele foi encarcerado várias vezes. Você já foi encarcerado alguma vez? Acho que não. Ele foi açoitado severamente. Você foi açoitado severamente? Talvez quando criança você deve ter tomado umas palmadinhas, né? Só isso. Depois eu acho que não. Exposto à morte repetidas vezes. Tá certo que quando você vive no Brasil, você é exposto à morte todo segundo, né? Mas é que não é isso que Paulo está falando. 5 vezes açoitado pelos judeus. 5 vezes. E ele colocou na Bíblia, quando ele escreveu, ele falou que ele foi açoitado 39 vezes. Que seria 40 menos 1. E qual que é essa ideia de sofrer 39 açoites? A ideia é que quando uma pessoa é açoitada, o máximo que um ser humano pode suportar é 39. Se você der a 40º açoite,
ele morre. Essa que era a ideia. Né? Então na outra Bíblia fala 40 menos 1. Porque o cara toma 39 chibatadas. E se ele toma mais um, ele morre. Essa que era a ideia. Claro que tem gente que varia de pessoa para pessoa. Então ele foi açoitado 5 vezes para assim, ficar no limite entre a vida e a morte. Você já sofreu isso alguma vez na sua vida? 3 vezes golpeado com varas. Apedrejado. Já tomou uma pedrada? Uma pedradazinha assim dói. Imagina ser apedrejado e quase morrer. 3 vezes sofreu naufrágio. Passou 1 dia e 1 noite exposto à fúria do mar, boiando ao léu, esperando o que ia acontecer. Não acabou ainda. Viajava de uma parte para outra. Ele enfrentou perigo nos rios. Perigo de assaltante. Esse a gente está acostumado. Perigo dos compatriotas. Perigo dos gentios. Perigo no deserto. Perigo no mar. Enfrentou perigos de falsos irmãos. Toda hora estava em perigo esse cara. Trabalhou arduamente. Muitas vezes ficou sem dormir. Não é porque ele estava na balada não, gente. Passou fome e sede. Muitas vezes ficou em jejum. Suportou o frio e a nudez. Enfrentou uma pressão interna. Ele fala o quê? Diária. E essa pressão diária é por causa da preocupação que ele tinha com todas as igrejas. Quanto disso você passa na sua vida? E você acha que a sua vida aconteceu uma coisinha, você pensa que acabou o mundo. Deus não me ama. Eu vou sair da igreja, procurar uma igreja que abençoa mais. Esse Paulo sofreu pra caramba. E sabe o que ele fala a respeito de tudo isso? Mesmo passando todas essas lutas, dificuldades. 2 Coríntios 4, 8 e 9 diz assim: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimamos. Ficamos perplexos, mas não desamparados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Que coisa maravilhosa. Não é alguém que passou uma coisinha de nada que está escrevendo isso. Gente, ele passou aquela lista toda que eu coloquei. E talvez muito mais. E ele está falando que nós somos pressionados, mas não desanimamos. Nós ficamos perplexos, mas não desamparados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Ele era resiliente. Um cara que tinha capacidade de se levantar depois das lutas, depois da tempestade. Ele se levantava, estava pronto para enfrentar tudo novamente. É isso. É isso que Deus quer de você. É isso que Deus quer de mim. Ele quer cristãos, Ele quer pessoas resilientes, capazes de se levantar depois das dificuldades. Quantas vezes nós ouvimos cristãos que passam por lutas, eu sei, dificuldades, mas ficam lá só chorando, só reclamando, ó vida, ó céus, ninguém me ama, ficam olhando só para o seu umbigo. Não é essa a vida que Deus tem para nós.
por todos os lados, pressionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desamparados, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Eu acho que Paulo ele conseguia enfrentar tudo isso porque ele encarava suas tribulações do ponto de vista de Deus, não do ponto de vista humano. Romanos 5, 3 a 5 está escrito o seguinte: não só isso, mas também nos... O que ele escreveu? Por favor, fala. Nos o quê? Olha que cara doido. Nós também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. Ele sabia que as lutas que ele passa era para fazer dele uma pessoa aprovada e colocar nele uma esperança em Cristo Jesus. E a esperança que não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Ele conseguia enxergar as dificuldades, as tribulações como uma parte do amor de Deus sobre a vida dele. Você consegue ver desse jeito? Você pode falar: Deus, obrigado, porque bateram no meu carro. Isso aqui é difícil isso. Não estou falando para você ser masoquista. Mas saber que por trás disso, Deus está trabalhando na sua vida, Deus está trabalhando no seu caráter. Nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A tribulação é para que você possa perseverar. Não é para você desistir, mas é para perseverar. E essa perseverança vai te dar um caráter aprovado. Deus vai olhar para você e falar: dama, eu aprovo isso que você está fazendo. Continua assim, continua firme que você me agrada. E a nossa vida é para quê? Não é para conseguir conforto nesta vida, mas nós vivemos para agradar a Deus. Essa é a razão da sua existência. Você existe para agradar a Deus. Olha outro versículo que mostra como Paulo encarava as suas tribulações. 2 Coríntios 12, 9 e 10. Mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deus dizendo para Paulo. Paulo lá estava reclamando, né, de alguma coisinha que estava incomodando ele. Aí Deus falou: ó, a minha graça te basta. A minha graça é suficiente para você, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E por causa disso, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, Paulo diz assim: portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Aqui você está começando a perceber a diferença do que o mundo ensina sobre a resiliência e o que a Bíblia ensina sobre a resiliência. O mundo diz que é algo que vem de dentro, que você tem que ter um positivismo, você tem que enxergar tudo com uma maneira otimista. Mas a Bíblia diz que na sua fraqueza, quando você cai, o que acontece? O poder de Cristo se manifesta na sua vida. E é por causa disso que você pode se levantar e se reerguer. Porque quando você faz com as suas próprias forças, você acha que você fez. Mas quando você está na pior e vê as coisas acontecendo, você sabe quem fez. Você experimenta do poder de Deus. E ele continua: por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas,
nos insultos. Você consegue se alegrar com o insulto? O seu amigo lá da sua faculdade, do seu serviço, o cara te insulta, o cara te xinga, o cara fala algo de você que é mentira. Você se regozija? Deixa bem claro, esse insulto é por fazer o bem. Tem gente que toma xingo, mas merece. Né? Aqui não, Paulo estava fazendo as coisas de Deus e mesmo assim era insultado. Tá? Se você sofre isso, aí se alegra. Né? Se você fez alguma coisa errada e sofreu um xingo lá, é por sua conta e risco. Regozijo-me nas necessidades. Você se alegra nas necessidades? Regozijo-me nas perseguições. Quantas vezes você já orou e falou: Deus, tira esse chefe da minha vida que me persegue? Regozijo-me nas angústias. Por quê? Pois quando sou fraco, é que sou forte. Quando sou fraco, é que sou forte. Porque não é a minha força. É a força que vem do alto, que vai inundar a sua vida e você vai poder se levantar. Mas uma outra coisa que nós podemos aprender sobre como Paulo encarava suas tribulações, Filipenses 4, 10 a 13, diz assim: alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Aí Paulo fala assim: sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Ele fala que aprendeu o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Ele não nasceu sabendo viver contente em toda e qualquer situação. Ele teve que fazer o quê? Aprender. Ele aprendeu a viver desta maneira. E é isso que nós precisamos. Precisamos aprender a viver a vida contente em toda e qualquer circunstância. E para que nós possamos aprender, o que Deus vai fazer? Vai colocar você vivendo no bem bom toda hora? Sim, você não aprende nada. Você vai virar um filhinho da mamãe. Você vai ser um cristão mimado. Não é isso que Deus quer. Deus quer trabalhar na sua vida. Por isso Ele permite dificuldades, por isso que Ele permite aflições, por isso que Ele permite momentos de desespero, angústias da alma. Por quê? Para que você possa aprender a viver contente em toda e qualquer circunstância. Enquanto você colocar os seus olhos fixos no problema, você não vai aprender a viver desse jeito. Para nós vivermos uma vida assim, você tem que tirar os seus olhos do problema e enxergar, olhar, desviar os seus olhos e começar a ver a Deus. Você tem um Deus muito maior do que o seu problema. Você pode achar que o seu problema não tem solução, mas tem. Porque lá no versículo que a gente viu anteriormente, a Bíblia fala que Deus os livra de todas. Algum jeito Ele vai fazer. Deixa eu voltar. Ele termina falando: tudo posso naquele que me fortalece. Você já ouviu esse versículo trocentas vezes. E as pessoas declaram esse versículo com que intuito?
Que eu vou ter uma vida vitoriosa e que só vai vir bênção na minha vida porque Deus vai me fazer prosperar. Eu posso fazer qualquer coisa porque Deus vai me fortalecer. Mas a gente vê aqui o contexto desse trecho. Ele vai te fortalecer para quê? Para você aprender. Paulo, ele aprendia porque Cristo o fortalecia. Paulo, ele vivia contente porque Cristo o fortalecia. E ele podia viver toda e qualquer circunstância porque Cristo o fortalecia. A força de Deus não era para ele ter uma vida tranquila. A força de Deus era para que ele pudesse viver esta vida. Coisas boas, coisas difíceis. Por isso a força de Deus. E nós também precisamos declarar tudo posso naquele que me fortalece, mas nesse sentido. Está enfrentando uma enfermidade? Você vai poder enfrentar, porque Cristo o fortalece. Você está desesperado porque amanhã não sabe como vai pagar a sua conta? Cristo vai te fortalecer para você honrar o seu compromisso. Muitas vezes não agora, mas Ele vai te dar condições. Você está preocupado porque o seu relacionamento conjugal não vai bem? Você vai poder enfrentar, porque Cristo pode te fortalecer e quer te fortalecer. Gente, as aflições que vêm nas nossas vidas é tão difícil, né? Quantas vezes você já pensou em sumir deste mundo? Fala, não aguento mais, melhor se você não estivesse aqui. Mas saiba que Deus tem um plano especial para a sua vida. Deus tem algo planejado para você que você deve fazer. E Ele quer usar a sua vida para isso. Por isso eu quero que hoje você realmente possa se apegar no poder de Cristo e que esse poder possa fortalecer você. Saiba que esse poder da resiliência, de você de se reerguer, não é algo que você vai tirar de você mesmo. E se for, vai ser algo passageiro. Eu quero que você experimente algo muito mais poderoso na sua vida. Algo que venha do trono da graça de Deus e seja derramado sobre você. E você saia e fala, eu vou vencer. E você se levanta, você tem coragem para enfrentar, você não tem medo e vai adiante. Deus quer fazer isso. Ele fez na vida de Paulo. Ele vai fazer na sua vida também. Como Paulo encarava suas tribulações, mais 2 Coríntios 4, 16 a 18 diz assim: por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Os nossos sofrimentos são leves e momentâneos. Eu quero que você tenha essa perspectiva quando você estiver passando por uma dificuldade. Não vai durar para sempre. Ela vai acabar. É uma coisa passageira na sua vida. É momentâneo. Você já experimentou isso, com certeza. Quantas vezes você se viu diante de uma situação e fala, não tem jeito. Mas depois você foi vivendo dia após dia. E você olha para trás e fala, puxa, passei. Aquilo ficou para trás. Já foi superado.
sofrimento leve e momentâneo. E outra dica que ele dá: fixar os olhos não naquilo que se vê, mas do que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Trabalhar pelas coisas eternas. Quando você começa a olhar para a vida, não da perspectiva aqui humana e tentando só ganhar para você, mas você olhar a vida da perspectiva de Deus e entender para que você foi criado e viver com esse propósito, você vai enxergar tudo de uma maneira diferente. Esse foi um pequeno exemplo de Paulo. Um grande apóstolo, sim, mas uma grande experiência de uma pessoa resiliente. E eu queria passar mais um vídeo. Muitos com certeza já viram aqui. Mas de uma pessoa que conseguiu tornar a desgraça da sua vida, algo ruim que aconteceu na sua vida, em algo bom. Ele transformou um problema que ele tinha, e através desse problema ele tem abençoado muitas pessoas, ele tem conseguido pregar para muita gente e salvar muitas almas. Dá uma olhadinha. What makes someone extraordinary? Their abilities? Their talents? Or simply, their smile? My dad was saying that he was, his head was next to my mum's head as I was being born, and he saw my shoulder, and he just went pale. And my dad had to leave the room, and he couldn't believe what he saw. And the doctor came in, and my dad said, "My son, he has no right arm." And he says, "No, your son has no arms or legs." And he said he nearly fell on the floor. He couldn't believe it. Why would God let the pastor's son be born that way? And my mum, at first, she didn't want to hold me. She didn't want to, breastfeed me and all that. She just felt very uncomfortable for the first 4 months. And it took them quite a while before they could trust in God that He didn't make a mistake, that He didn't forget them or me. Nick's parents gave their fear and even disappointment in their son's disability over to the Lord. I challenged God. I said, "God, I know that I'm a sinner. I know that I won't probably have peace until you're in my heart, but I will not let you in my heart until you answer me, why? Why did you take my arms and legs? Why didn't you give me what everybody else has?" And so I wanted to end it. If God wasn't going to end my pain, I was going to end it myself. So at age 8, I tried to drown myself in a bathtub of 4 inches of water. I told my mum and dad, "I'm just going to relax in the bathtub. Can you put me in the bathtub?" And I turned over a couple times to see if I could do it. I couldn't do it. The thought that stopped me from going through with it was the love for my parents. That would be the last time Nick would attempt suicide, but it wouldn't be the last time he would come face to face with those deep issues that made him want to end the pain. Then one day, Nick's mother had him read an article about a severely disabled man. And that man's story made a huge impact on Nick. I have a choice to either be angry at God for what I don't have or be thankful for what I do have. And my mum, she said, "Nick, God's going to use you. I don't know how, I don't know when, but God's going to use you." And that's when I started seeing that there is no point in being complete on the outside when you're broken on the inside. And I found out that God can heal you without changing a circumstance. I gave my life to Jesus Christ when I read John 9 at age 15, where a man was coming through a village, and a man, this blind man from birth, Jesus saw him. People said, "Why was this man born that way?" Jesus said, "It was done so that the works of God may be revealed through him." And I felt like God answered my question. The question was, why? Why did you make me this way? And the answer was, do you trust me? That's the question. And when you say yes to that question, nothing
else matters. But once we realize that when we read the Word of God and you know the truth of who you are, I am not a man without arms and legs. I am a child of God. I am forgiven of my sins. I'm an ambassador of the King of Kings and Lord of Lords. I'm nothing but a servant of the Most High God. God, though, lives in me, and I now live in His strength. And whatever Jesus conquered, I conquer. I believe if God doesn't give you a miracle, you are a miracle of God for somebody else's salvation. And I thank God that He didn't answer my prayer when I was begging Him for arms and legs at age 8. Because guess what? Because I have no arms and no legs, He's using me all around the world. And we've seen so far, approximately, this is conservative, 200,000 souls come to Jesus Christ for the very first time in the last 6-7 years. Because I'd rather have no arms and no legs temporarily here on earth to be able to reach someone else for Jesus Christ. That He hasn't forgotten your pain, He hasn't forgotten your family. And maybe while you're watching this interview, you've compared your suffering to my suffering. And that's not where hope is, to know that someone else, in your opinion, is suffering more than you. That's not where hope is. But hope is in the name of God, the name of the Lord Jesus Christ. Hope is when you compare your suffering to the infinite, immeasurable love and grace of God. Isaiah 40, verse 31 says, "Those who wait upon the Lord will renew their strength. They shall mount up on wings as eagles." I didn't need my circumstance to change. I don't need arms and legs. I need the wings of the Holy Spirit. And I'm flying because I know Jesus is holding me up. Don't give up on God, because God will not give up on you. Chega momento que você pensa que se mais uma coisa ruim acontecer em sua vida, você irá desistir. Neste momento você sente, e isso vai ser impossível. Não vou superar. Vou demonstrar. Muitas pessoas pensam que quando eu caio, a vitória será quando eu levantar. Não é verdade. Vitória não é quando você deixa um vício que sai do seu corpo, sangue e da mente. Vitória não é quando as circunstâncias mudam. Vitória é quando o seu coração muda. Quando você põe um pouco de fé em Deus, tudo é possível. E Ele te dá forças para vencer nas dificuldades. Assim. Esse Nick, ele é australiano, né? E recentemente ele casou e já está com um filho. A esposa dele ela é Nisei, é descendente de japonês. E eu estava com a foto aqui, mas não consegui transferir para o outro. Viu o exemplo de uma pessoa que venceu a sua dificuldade, ou usou a sua dificuldade para cumprir o propósito de Deus. Será que Deus não pode fazer a mesma coisa com a gente? Será que Deus não quer fazer a mesma coisa com a gente? E para terminar, eu gostaria de ler só mais um trecho, né, para ver como então me tornar um cristão resiliente. E está em Lucas capítulo 6, versículos 47 e 49, diz assim: "Eu lhes mostrarei a que se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e a pratica." Jesus Cristo falando. "É como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha.
Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem que construiu uma casa sobre o chão sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. Simples. Muito claro. A tempestade veio na casa dos dois. Um permaneceu em pé, o outro caiu. Aquele que construiu a sua casa sobre uma rocha firme, um alicerce firme, ela permaneceu. Aquele que construiu a sua casa sem alicerces, ela caiu. E o que seria o alicerce? O próprio Jesus Cristo. Aquele que vive e tem a sua vida baseada nos ensinamentos de Cristo, que ouve e as pratica, está escrito aqui, é como este homem que cavou o alicerce na rocha. Vem a tempestade e nada abala. Mas aqueles que ouvem e não praticam, esses sim vão cair. Portanto, meus queridos, para que você possa permanecer firme nos momentos de dificuldade, de tempestade, mesmo quando bate e você continua lá de pé, o que você deve fazer? Estudar a palavra, entender a palavra e praticar a palavra. Se você faz isso, você permanece. Você com certeza já experimentou isso na sua vida, quando a sua fé está vacilante. Quando você está longe de Deus, quando você está longe da comunhão da igreja, é muito fácil o diabo te derrubar. Dá um simples assoprãozinho, caiu, já era. Você desanima, já está todo descabelado, desesperado, porque está longe de Deus. Mas se você está lá firme na palavra, aprendendo sempre, colocando em prática, participando da comunhão dos irmãos junto com a igreja, o diabo vem, mas vai fugir. Porque a Bíblia diz o quê? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. E quando você está vivendo a palavra, quando você está praticando a palavra, quando você está em comunhão com Deus e com os irmãos, ele vai embora. Ele vai embora. Sim, eu quero que você seja um bom profissional, resiliente, como a empresa quer. Mas mais do que isso, eu quero que você seja um cristão resiliente. E essa força não é uma força que vem de dentro de você. É uma força que vem do alto sobre a sua vida. E a partir do momento que você experimenta isso, você vai poder se reerguer das dificuldades que tem cercado você. No começo da mensagem eu pedi para você refletir um pouquinho do que tem te afligido. E agora eu queria que você, no seu íntimo, né, você e Deus, você pudesse orar ao Senhor agora e colocar isso diante dele. Fala para Deus, esse negócio aqui está tirando o meu sono. Deus, esse problema aqui está me deixando para baixo. Essa dificuldade aqui está me corroendo, está me matando aos poucos. Me faz um cristão resiliente. Me ajuda a voltar àquela forma que eu estava antes. Que o teu Santo Espírito tenha pleno domínio sobre a minha vida. Que eu possa mais uma vez crer nas promessas que a Bíblia diz. Ore ao Senhor agora no seu coração. Se coloque diante dele. Querido Deus,
Senhor é um Deus onisciente, sabe como está o coração de cada um dos meus amados irmãos aqui, inclusive o meu. O Senhor sabe aqueles que estão neste momento passando por uma tempestade brava em suas vidas. O Senhor sabe e conhece aquele que neste momento está querendo desistir, largar tudo. O Senhor sabe daquela pessoa que está desanimada, triste, achando que não vai aguentar mais. O Senhor está vendo neste momento aquele marido que chora no travesseiro porque o seu relacionamento com a sua mulher não está indo bem. O Senhor vê aquele filho que está sofrendo em seu coração porque não consegue dialogar com seus pais e contar algo bem profundo que está guardado em seu coração. O Senhor sabe de todas essas coisas. O Senhor sabe também que nós sofremos por causa disso. Sofremos porque nós olhamos para o nosso problema e nós não erguemos os nossos olhos e vemos aquele que é muito mais poderoso do que os nossos problemas. Por isso, neste momento, Deus, eu quero pedir a Tua presença aqui de uma maneira muito forte na vida de cada um dos meus irmãos aqui. Principalmente nesses que estão passando por uma luta muito grande em suas vidas. Pai, que estão com todas as suas forças e sinceridade tentando se levantar, mas não estão conseguindo. Porque o mundo ensina que basta ter uma ideia positiva da coisa, que as coisas vão se melhorar, mas não é assim, Pai. Nós sabemos que tem problemas que é muito mais profundo. E precisamos da Tua intervenção divina. Precisamos de um milagre até, para que as coisas possam se resolver. Por isso, Deus, se alguém necessita disso, que o Senhor possa fazer isso, Pai. E como uma palmeira, essa pessoa possa florescer. E como o cedro do Líbano, essa pessoa possa crescer. E assim como Paulo enfrentou todas as suas adversidades, crendo que o Senhor estava com ele, jamais abandonou um segundo sequer, nós também possamos olhar para as nossas dificuldades e crer pela fé que o Senhor está conosco. E que essa dificuldade é passageira e momentânea, não vai durar para sempre. E o Senhor, de alguma maneira, vai nos ajudar a dar a volta por cima, a se reerguer novamente. Mas precisamos crer, Pai. Não nos permita viver de uma forma derrotada. Mas queremos viver essa vida abundante que o Senhor tem para nós, independente das circunstâncias. Santo Espírito de Deus, traz o consolo necessário nesta noite. Traz o conforto necessário dos nossos corações. E nos ajude a enxergar tudo que nós vivemos de acordo com a perspectiva de Deus e não com as nossas próprias perspectivas, Pai. É que eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor.